O Hector Leis é doutor em filosofia, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, com diversos artigos publicados, participa de diversas instituições no Brasil e fora do Brasil. E o Rodrigo Constantino, economista pela PUC do Rio, com MBA em Finanças pelo IBMEC, articulista do Globo, também já escreveu diversos livros muito interessantes sobre temas correlatos. Primeira pergunta do evento, que eu dirijo então ao Hector Leis, primeiro agradecendo mais uma vez a colaboração dele na organização desse evento, na formulação das perguntas, é: como entender o fenômeno populista no contexto da América Latina? Quais são os prós e os contras que explicam sua emergência ao longo da história? Muito obrigado pela presença. Passo a palavra. Bom, boa tarde. Muito obrigado, tanto ao Instituto Milênio como a todos vocês pela presença. O tema do populismo nos vai levar um tempo estruturar, ou seja, uma definição do populismo. Então, o sistema de perguntas, eu acho que ajuda a ir desenvolvendo o problema, mas o que é importante, eu quero antecipar, nós conseguirmos, ao longo deste colóquio, ir vendo quais são todos os componentes, os aspectos do populismo, tanto na América Latina quanto, eventualmente, no Brasil, para depois ver quais são seus graus, ou seja, e seus problemas. Ou seja, eu diria que na América Latina o populismo tem uma longa história. Na verdade, nunca foi o comunismo o fantasma da América Latina, sempre foi o populismo. O populismo apareceu no início do século XX, teve algumas expressões, ou seja, contra forças oligárquicas em alguns países. Depois, nos anos 30 ou 50, no Brasil nós tivemos o Getúlio Vargas, na Argentina o Perón, ou seja, mas em um contexto de nacionalismo burguês, ou seja, com componente de capitalismo de Estado, ideologia de direita. Depois nós temos algumas expressões do populismo nos anos 70, ou seja, são cinco emergências que teve o populismo ao longo do tempo. Nos anos 70 teve o próprio Perón, ou seja, e outras expressões, mas já num contexto já de incerteza, ou seja, e que foram essas expressões golpeadas por ditaduras militares posteriormente. Depois tivemos nos 90 uma emergência de populismos neoliberais, o caso de Menem, Fujimori, ou seja, não vou citar casos europeus, ou seja, outros, mas existem também paralelos. Depois nós temos, finalmente, ou seja, no fim dos 90, hoje um populismo de novo tipo, um populismo contemporâneo, com um componente de esquerda e diria até socialista em muitos casos, ou seja, que diferencia. Então, o que junta todos estes populistas, os populismos? Não é a ideologia. Vejam, em todos esos contextos, ou seja, ideologias foram muitas, ou seja, não são os actores, ou seja, em alguns casos estão mais vinculados a algumas forças, em outros mais a outras, ou seja, o papel dos actores econômicos, ou seja, e sindicais foi variando, ou seja, próprio apoio da esquerda, direita. Mas eu acho que se a gente pode ver uma permanência, uma constante, ou seja, do populismo, que o populismo sempre emerge quando nós não fazemos a lição de casa em termos de fortalecimento das instituições de direito. Eu acho que quando nós não temos um sistema político partidário sólido, quando nós não temos instituições, quando existe uma crise de representação, quando existem massas que em processos de precários de modernização ou mais avançados, ou que for, que não têm representação, que não têm acesso, o populismo tem uma chance. Então, essa é eu acho que a permanência, essa é a continuidade. Ou seja, agora, os pontos de ruptura são todos esses que mencionamos, não? Ou seja, o populismo não tem uma continuidade em termos de forma de pensar ou de forma de articular política. Ele é mais um sintoma de que alguma coisa não funciona. E esse sintoma se expressa, a meu ver, antecipa um pouco um componente de definição,
que o populismo é uma hiperpolitização da política. Ou seja, sempre que aparece uma liderança política, não é tanta questão da liderança carismática, isso é óbvio, quem não sabe que para ter o populismo você precisa de uma liderança carismática, mas o importante é que sempre que aparece o populismo, a política acaba sendo hiperpolitizada e invadindo a competência, a esfera da economia, da cultura, ou seja, do espaço público em geral, ou seja, e essa é a perversão do populismo.